Descubra quem você é. É importante a gente saber essa posição. A nossa identidade. Quem você é. Você tem que saber quem você é no mundo espiritual. Nós estamos numa batalha. Uma batalha espiritual. Está claro que existe o bem, existe o mal. São reinos que tem na realidade. Nós podemos ver isso. É só abrirmos os jornais, assistirmos noticiários, que vamos ver patente essa guerra do bem e do mal. São posições que as pessoas ocupam no mundo espiritual. Então vamos nos localizar. E para a gente se localizar com consciência, temos que perceber a nossa identidade. Perceber a nossa identidade. Assim saberemos de que lado nós estamos. Não andaremos como aqueles que andam ao sabor do vento, nem sabem para onde vão. Estão andando sem saber para onde estão indo. Estão sendo levados pelas forças, pelos sopros das circunstâncias. E muitas vezes são surpreendidos com a calamidade, pois estão no lugar errado, no momento errado, por falta de discernimento. Não localizaram na vida a sua identidade. Por isso que temos que localizar quem é que nós somos. Qual é a nossa posição nessa batalha espiritual do bem e do mal? Pois a luta se trava e a luta é grande. Vidas, milhares de vidas são perdidas nesse campo de batalha entre o bem e o mal. Temos que saber a nossa identidade. Quem nós somos, para que a gente possa se localizar onde estamos. Por isso que deve ser anunciado esse evangelho do reino de Deus, para que o povo tome uma direção. Saiba que existe o reino de Deus. E aí, dentro desse reino de Deus, encontre a sua identidade para o bem. O evangelho do reino de Deus vai levar você para o caminho do bem. E a chave maior deste evangelho chama-se Jesus Cristo. Ele é a imagem que Deus quer que seja representada neste mundo. Jesus Cristo é a figura. Jesus Cristo é o selo de Deus. Os tempos apocalípticos estão acontecendo. A ciência está se desenvolvendo como nunca. É um sinal. É um sinal. A maldade está se proliferando de uma forma consciente, organizada. Já são nações que estão do lado do mal.
Eles formam nações. São milhões que se colocaram do lado do mal. Nós podemos ver isso nos jornais. O império da maldade, do crime organizado, está aí, tem comando. Eles têm direção, eles sabem o que querem, e eles têm recurso. De tal maneira que os governantes não têm como segurá-los. A força legal não tem como dominar o ilegal. O ilegal já está estabelecido, tem dinheiro, tem força. E as forças legais conhecem isso. Mas não tem força para combatê-los. E eles vão criando raízes cada vez mais profundas neste mundo. Então, diante da força do mal, só resta colocar em evidência um local de identidade, onde a pessoa possa se identificar e fazer a sua opção consciente. Eu não quero ficar no lugar do mal, eu vou para o lugar do bem. É dar uma plataforma para a pessoa saber situar-se. Meu amigo, se você está indo para o lugar do mal, o lugar do bem chama-se Jesus Cristo. E o seu conhecimento que está no Evangelho. Fora deste lugar, você está em lugares pantanosos. De um momento para o outro, você pode se afundar. É a grande advertência que eu posso dar a você, meu amigo. Você, fora do Evangelho de Jesus Cristo, fora das mensagens de Jesus Cristo, que é a identidade do bem, você vai andar por caminhos indecisos. Você vai estar sujeito a todos os sopros de ventos das circunstâncias. Você nem sabe para onde vai ser levado. Ou você não tem uma âncora onde firmar as suas determinações. Então, a força da correnteza do mal vai te impulsionar. E você vai ser levado para o mal, contra, às vezes, a sua própria vontade. Busque logo localizar a sua identidade. Busque conhecer o Evangelho, os ensinamentos, as mensagens de Jesus Cristo. Ali está o caminho do bem. O caminho onde você vai encontrar a sua identidade para Deus. O caminho onde você vai ver que tem um Criador. E a coisa mais gostosa é quando você perceber que esse Criador ama você. Você vai sentir-se amado. Sabe o que é sentir-se amado? É bom demais. Isso vai lhe dar um estado de segurança. É a paz de Deus circundando o seu coração. É o regozijo de Deus fazendo brilhar e pulsar seu coração com mais alegria. É a confiança nos seus caminhos. Pois você sabe que Deus está com você e do seu lado. É você ter a segurança que existe alguém todo onipotente e que Ele está de olho nesse mundo e que Ele quer amparar aqueles que o buscam como a galinha ampara os pintinhos do ataque do gavião.
é você andar localizado. Com Deus você estará localizado. E você estará sempre no radar de Deus. Você estará sempre presente no radar de Deus. E você terá comunicação com Ele, resposta dEle. Ele garante isso. É você conhecer e saber que Deus quer ser seu amigo. E que você, como amigo, você pode ter um relacionamento com Ele. Ele deu a sua palavra. E quando você começar a ler a sua palavra, você vai ver que haverá um diálogo entre você e Ele. Vai haver um diálogo entre você e Ele. Você vai descobrir que a palavra vai virar luz para os teus caminhos. E que na luz dele nós veremos a luz. Na luz dele nós encontraremos as saídas para as trevas desse mundo. Haverá uma grande diferença, meu amigo. Quando você encontrar sua identidade no caminho de Jesus Cristo, você vai ver que na sua luz, na luz da palavra dele, nós encontraremos luz para os nossos caminhos. Nós acharemos as nossas saídas. Não foi por acaso que Moisés abriu e encontrou saída no mar, lá no Mar Vermelho. Quando ele estava sendo perseguido pelas hostes de Faraó, e Faraó não vinha para brincadeira. Faraó vinha com a intenção diabólica de matar e destruir Moisés e toda a sua gente e todo Israel. O povo sabia disso. O povo sentia isso. E do ponto de vista das circunstâncias, o povo não tinha saída. Por de um lado, montanha. Do outro lado, montanha. Na frente, o mar. Atrás, Faraó, com vingança no coração, com ódio no coração, com determinação de destruir no seu coração. Mas aquele que confia no Senhor não é um desamparado. É essa lição que essa fase de Israel nos ensina. Aquele que confia no Senhor não fica desamparado. O olhar do Senhor, o radar do Senhor está sobre nós. E assim como ele abriu o caminho no mar, ele vai abrir as saídas para as nossas escuridões, para as nossas necessidades. Por isso que a Escritura diz, conheça a sua identidade, e você vai descobrir o que a Escritura diz. Você tem autoridade de entrar no trono de Deus agora com ousadia. Porque quando você entrar nesse território do conhecimento de Deus, das mensagens de Jesus Cristo, você vai descobrir, só pelo fato de você crer em Jesus Cristo, que foi lhe dado o poder de se tornar filho de Deus. Ok? Filho de Deus. Ok? Filho de Deus. Filho de Deus. Foi lhe dado um poder. Esse poder quer dizer algo sobrenatural, de se tornar um filho de Deus. Você vai se tornar igual a Jesus Cristo, filho de Deus, homem, filho de Deus. Jesus se tornou homem, filho de Deus. E quando nós cremos em Jesus Cristo, diz as Escrituras, nos é dado um poder. Um poder, uma coisa sobrenatural, de nos tornar também filhos de Deus. E nesse nível, somos nivelados com Jesus Cristo, com o mesmo título, filhos de Deus. E Deus passa a ser o nosso Pai. Tão Pai nosso como o Pai de Jesus Cristo. Será que eu estou falando bobagem? Olha o Pai nosso.
Ali está a representação que Jesus Cristo fez de Deus para nós. Jesus Cristo quer que a gente olhe a Deus de um ponto de vista, vendo Deus como Pai. Isso nos coloca na posição de filhos. E quando nós somos colocados na posição de filhos, nós vamos ocupar o lugar de Jesus Cristo aqui na terra. Pois Jesus Cristo ocupava a posição de filho. É essa identidade que nós temos que descobrir. Nós temos a posição de filho diante de Deus. É essa boa nova que Jesus Cristo trouxe para nós. Nós ocupamos a posição de filhos diante de Deus. O que é que está por detrás disso? Isso está dizendo que podemos ir ao Pai a qualquer momento. Não há barreira para um filho. O Pai sempre está aberto para receber as petições do filho. Mesmo que o filho seja um filho pródigo, rebelde, que abandone o pai, pega os recursos do pai, desperdice todo o recurso do pai. Mas o pai sempre estará esperando por esse filho. Embora considere esse filho como morto, mas o pai sempre estará com o coração expectante da chegada desse filho. E um dia, quando esse filho descobrir a sua identidade, que ele não é para viver comendo as bolotas de porco, que ele não é para viver na miséria, que não é para viver doente, fracassado, cabisbaixo, que ele descobrir a sua identidade, que ele olhar para a casa do pai e falar: nossa, os mordomos na casa do meu pai, os servos na casa do meu pai, têm um status melhor do que eu aqui nesse mundo, nessa distância. Quando ele descobrir e ver a referência da casa do pai, que é melhor do que a posição dele está agora no mundo, e ele lembrar que ele é filho, quando ele descobrir que ele é filho, ele vai correr para a casa do pai. E a grande surpresa é que não vai ver um pai bravo, não. Ele vai ver um pai que estava esperando pelo filho. Meu amigo, Deus espera por você. Deus espera por você, como o pai do filho pródigo. Esperava expectante pela volta do filho morto, do filho perdido. O dia que você descobrir que você é filho, o dia que você encontrar a sua identidade, vai haver uma festa no céu. Vai haver uma festa do céu. E o coração do pai vai se alegrar muito. É uma boa nova, né? Dê essa alegria para Deus. Descubra que você é filho. Descubra a sua identidade. É uma boa nova, né? Descubra a sua identidade como filho. E alegre o coração do pai. Alegre o coração de Deus. É uma boa nova. Descubra a sua identidade.